minha alma cansada, sei, e a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor, basta que me toque, Senhor. Saúdo a todos com a graça e a paz de Deus, que é Jesus Cristo, no original, Yeshua HaMashiach, né? Pois no grego não tem a letra J, e por isso que foi escrito, né, esse nome. Mas nós, aqui no Brasil, como temos, né, no nosso português a letra J, aí é escrito o nome de Yeshua HaMashiach por Jesus Cristo, amém? Jesus o Nazareno. Quero que vocês que têm Bíblia, abram as vossas Bíblias no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo de número 22. Gostaria que o nosso pastor lesse por mim aqui essa palavra em nome de Jesus, amém? Lucas capítulo 22, onde acenderam fogo no meio do quarto, junto assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Trementes, uma criada, vendo, assentou-se perto do fogo, fitando disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: tu és um dos tais. Pedro, porém, profeta, homem não sou. Protestava: homem não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo, e dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como disseram: hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro saiu e chorou amargamente. E a igreja diz: amém. Pode sentar. Eu só quero apenas que os irmãos me dê um pouquinho da sua atenção, por poucos minutos. Não vou ser enfadonho, não vou puxar todo o pano de fundo dentro dessa história, porque é uma história que eu já preguei há uns 10 anos atrás, numa vigília, e a gente precisa no mínimo de 1h30, 1h40 mais ou menos, para poder concluir todo o assunto sobre a questão de Pedro, que está escrito só apenas em 2 lugares, né? Está escrito em Lucas e está escrito em Mateus 10, né? Só em 2 cantos que fala sobre Pedro. Pedro, quando ele teve um encontro com Paulo, teve aquela briga de titãs, né? Aquela briga de gigantes, pois Pedro ele tentou questionar ele como judeu, e Paulo trazendo uma nova doutrina, que era a doutrina de Cristo, né? Era uma doutrina cristocênica. Ali Pedro ele tentou questionar Paulo, e Paulo o repreendeu e colocou ele no lugar que ele deveria ser colocado, no lugar de cristão, porque até então Pedro não agia como cristão. Pedro agia como um religioso judeu, porque Pedro ele era um judeu. Então o que é que eu quero trazer nessa noite para vocês, meus queridos? As crianças puderem ficar caladinhas, quietinhas, eu agradeço, amém, meu amor, tá certo, minha querida? Então o que é que acontece? Pedro, ele, sabendo que Jesus já estava preso, ele tentou se afastar por 2 motivos. Primeiro, ele estava com medo também de ir preso, mas porque antes ele não tinha falado o Senhor no versículo 33, né? Que foi lido aqui pelo nosso pastor, no versículo 34, Pedro aqui relatando aqui que Jesus não ia estar só, né, na prisão, ele iria na prisão com ele. E aí ele se faz o seguinte, torna-se uma pessoa covarde, né? Se isolando e
deixando aquele com quem estava ao seu lado, aquele com quem ele viu grandes milagres, porque Pedro, se você for estudar a biografia de Pedro, eu não sei se vocês já estudaram, mas eu já estudei. Pedro ele nunca se converteu, e quando cantava com Jesus, Pedro não era convertido. Pedro ele era atrevido. Pedro ele foi um dos homens que deu mais trabalho no ministério de Jesus, foi Pedro. Pedro ele falava pelos cotovelos. Pedro ele tomava voz por tudinho, né? Lembra daquela passagem quando Jesus ia lá para a casa de Jairo, né? E aquela mulher de um fluxo de sangue entra no meio da multidão e toca nele. E ele diz: alguém me tocou? Quem foi que se levantou para falar? Pedro. Pedro ele olha e diz: Senhor, mas todo mundo lhe abraça, te beija, lhe toca, né? Não, Senhor, mas o toque que eu recebi foi diferente. De mim saiu virtude. Alguém me tocou. Jesus sabia que quem tocou nele, só que Jesus queria que aquela mulher confessasse. Porque naquela época existia uma lei que um homem, a mulher não podia falar em lugares, nem em lugares fechados, nem em lugares abertos. A mulher, ela não tinha voz ativa, né? Era uma lei levítico. A mulher não podia conversar com o homem, só podia conversar com o seu marido ou com o seu filho. E se fosse para ir diante de um sacerdote, tinha que ser com autorização do marido, e o marido tinha que acompanhar ela, e ela não poderia ir só. Era um negócio muito fechado, né? Naquela época, no tempo da lei. Era dente por dente e olho por olho. E voltando sobre a questão aqui de Pedro, Pedro ele deixou Jesus. Eu já fiz essas paredes para extrair aqui a primeira revelação da noite. Que quantas vezes nós, na dificuldade, nós estamos numa igreja, temos o nosso pastor, né? E o pastor está passando por luta, e nós, como ombreiro, nós se encovardamos e deixamos o pastor sozinho. Não senta para ir, não conversa, não faz a visita, não procura saber o que está acontecendo, para poder a igreja se levantar e junto, né, ajudar o seu pastor. Porque o pastor ele representa Cristo aqui na terra. Amém? Não existe pastor sem igreja, mas também não existe a igreja sem pastor. Amém? E Pedro ele toma essa posição de se esconder, de negar. Enquanto Pedro estava negando Jesus, o outro, chamado Judas, já tinha traído Jesus, né? Primeiro que a primeira traição não veio de Pedro, veio de Judas, porque na realidade Pedro não traiu, Pedro negou. É diferente de Judas, né, pastor João? Judas, ele traiu o mestre. Se você for ver aqui nesse mesmo contexto aqui do capítulo 22 de Lucas, tem aqui uma Santa Ceia aqui, né? É só você ler um pouquinho mais para trás que você vai ver. Se você ler todo o capítulo, que é 71 versículos, né? Se você ver no começo, tem aqui Jesus aqui, né, participando de uma grande Santa Ceia entre só ele e os seus discípulos. E Jesus ele olha para todo mundo e diz: olha, no meio nosso aqui alguém vai me trair. E aí tudo começaram a ficar preocupado e começaram a olhar para Jesus e dizer: é eu, ou é eu, não. Aí quem é Jesus? Aquele que eu dei o pão molhado no vinho e dei a ele. E ele pega, meu irmão, se eu estivesse na mesa, se você estivesse na mesa, você ouvindo o que Jesus falou, você pegaria do pão? Qual que é mais pior, meus queridos? É ser traído? É trair? É negar ou ser negado? Qual dos dois você acha que é mais pior? Se botar na balança, eu fiz essa pergunta lá, ninguém soube responder. Eu creio que ninguém vai. É uma resposta muito difícil, porque todas as duas coisas é ruim, é ou não é? Ser traído, ou trair, ou negar. Negar a existência. Não, aquele ali
Não é meu amigo não. Não. Foi o que Pedro falou aqui na beira da fogueira. Quantas pessoas não estão hoje esquentando, né? Na fogueira dos outros. Vai para um lugar, vai para outro, vai para aqui, vai para ali e se esquentando. Pedro ele se esquentou, ele ficou se esquentando, se escondendo. Mas alguém o viu e conheceu pelas vestes, porque é pelas vestes e pela forma que a gente se veste que as pessoas conhecem quem é crente e quem não é crente, porque quem é de Deus sabe como se vestir. Amém? Isso aqui não é religiosidade não, é Bíblia, é teologia. Amém? É cultura cristã. Amém? Pedro ele foi e olhou para a mulher que reconheceu e disse: eu não sou amigo dele, não conheço esse homem não. Aí saiu da fogueira, foi para uma segunda fogueira. Quando chegou lá, outra pessoa conheceu e falou: ei, você é discípulo de Jesus. Aí ele: eu não sou não. Saiu nas pressas e foi lá para a terceira fogueira. Pode ler aqui todo o texto que você vai ver que Pedro ele não estava se escapando. Deus, os olhos de Deus estavam vendo. Quando Pedro disse pela terceira vez: eu não conheço esse homem, eu não sei quem é ele. E ele ouviu o galo cantar. Uma vez o galo cantou, por ele ter negado 3 vezes. E aí acontece isso que está escrito aqui no versículo 62. E ele sai correndo, pastor Alex, pastor João, igreja do Senhor Jesus. Ele sai correndo de dentro do pátio, atravessa o muro, vai lá para fora e chora amargamente. Ele chora, ele se arrepende. Mas ele vem na memória dele a promessa que Jesus fez a ele. E Jesus disse: Pedro, quando tu voltar, procure seus irmãos e o ajude, porque Deus fez promessa, Jesus fez promessa para Pedro ser cabeça, não para ser cauda. Eu e você, nós não viemos para dentro da casa para se formar um corpo de Cristo, para estar aqui, para ser amargurado, rejeitado, humilhado, pisado. Não, a gente veio aqui para ser bênção, não para ser uma pedra de tropeço. Amém? Pedro, ele só se converteu de verdade depois da prisão de Jesus. Interessante, irmãos, que quando Judas estava indo para a forca, porque segundo alguns historiadores, pastor Alex, fala que Lucas está escrito que Judas ele não se forcou de verdade. Não, ele caiu só, onde a corda se quebrou, né? E uma estaca atrapassou, né, o corpo. E ali ele foi morto. Ele não chegou a ser enforcado, mas algumas pessoas falam que foi enforcado. Mas eu tento pesquisar, procurar ir mais fundo, né, dentro dessa história, e não vejo na Bíblia que Judas se enforcou. Judas se matou. Ele caiu do alto onde ele estava com a corda no pescoço. A corda se arrebentou, o peso ele era pesado, a corda não aguentou o peso dele, e ele foi diante de uma estaca. A estaca entrou atrás, passou ele, matou ele. Amém? Mas o que importa é que se ele tivesse arrependido como Pedro se arrependeu, ele tinha de dar, né, uma nova chance de perdão. Pedro, enquanto era desviado, que andava ao lado de Jesus, Judas não era cristão. Judas não era na realidade e nunca foi, andou com Jesus, mas Judas estava ali, mas não era cristão. Judas era uma pessoa que estava ali apenas só por interesse financeiro. Dizem alguma história de assuntos paralelos, de livros extras bíblicos, né, que Judas ele roubava Jesus, era ladrão. Como é que Jesus bota um tesoureiro ladrão que pega as finanças que era ali para ajudar os pobres, os órfãos, os necessitados? Porque Jesus nunca teve interesse em fazer igreja. Quem fez a primeira igreja foi Pedro. Pedro que construiu o primeiro templo, né,
cristão foi construído por Pedro. Jesus nunca teve interesse também de comprar um caixão, de comprar uma túmula, né, para ele. Até a túmula foi emprestada por José de Arimateia, né? Emprestou o túmulo para Jesus, porque Jesus nunca ia investir em algo que não ia dar retorno para ele. Porque Jesus sabia, eu vou sacrificar, eu vou até o fim, e essa pessoa através de mim vai ganhar a salvação. E ao terceiro dia eu virei e me apresentarei. E diz a Bíblia que ele se apresentou diante de mais de 500 pessoas. Ficou durante 40 dias ensinando, preparando os discípulos e separando os discípulos, e levantaram todos eles, né, a apóstolo. Depois, lá na frente, doutor Lucas, no capítulo 10 de Lucas, né, está lá 70 discípulos, né? No capítulo 10 de Lucas. Ou no capítulo 10 de Mateus? Agora deu um branco aqui na cabeça. Eu acho que é no capítulo 10 de Lucas. Não é isso? Amém? Foi levantado 70 discípulos. E hoje é milhões de discípulos. Amém? Hoje é milhões. Como tem milhões se afastado, desigrejados, que não quer ter comunhão. Pedro, ele procurou, ele voltou, porque Pedro tinha promessa. Jesus tinha falado para ele: Pedro, volte, e quando tu voltar, procura os seus irmãos, ajude-o, tenha comunhão com eles, porque eu te dei a promessa de você ser líder dele. E ele se tornou líder. Depois Jesus levanta Paulo, Saulo de Tarso, né? Converte ele, manda ele ser o doutrinador da igreja. E ali é onde, quando os dois se encontram, saiu faísca. Teve uma discussão. Não foi fácil Pedro receber Paulo, porque Paulo não andou com Jesus. Mas Paulo começou a falar coisas que só eles mesmo sabiam, né? Paulo começou: mas rapaz, da onde que vem tudo isso? Eu não sei da onde, mas aquele que me ensinou, hoje eu posso te ensinar o que eu aprendi do Senhor. Hoje eu posso te ensinar. Mas não foi fácil ser aceito por Paulo, por Pedro, Barnabé, né? Ananias, Filipe, os outros todos que estavam ali, né? Aceitar Paulo como irmãos, né? Amém? Apesar que Paulo ele tinha a cidadania de Roma, né? Ele era cidadão de Roma, ele era cidadão, né, também dos judeus, né? Não é isso? Mas o que eu quero passar para você nessa noite, meu irmão? E já concluindo aqui, porque, como eu disse, de 8h30 eu passo para o nosso pastor, amém? Eu quero dizer para você que Pedro, ele voltou para os irmãos. Primeiro, porque ele se lembrou a promessa que Jesus fez para ele. Ele não ligou pelas afrontas, pelos apontamentos, pelas acusações, pelas perseguições. Pedro levantou a cabeça e lutou. Ele foi com os irmãos. Aí você vai ver, né, o primeiro sermão dele, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, lá na altura do versículo 37 até o 47, aquele sermão tremendo ali, aonde Pedro consegue, com a ajuda do Espírito Santo, converter mais de 3.000 almas. Amém? A primeira pregação de Pedro, que outra hora era um desviado, era um desleixado, ele era um homem que colocava a carroça na frente dos bois, era desequilibrado. Pedro não tinha papo na língua não, meu irmão. Pedro falava o que queria, não estava nem aí se alguém gostava, se alguém não gostava. Pedro, ele era um homem arrogante, mas ele só ficou manso, humilde. Depois, quando ele viu o seu mestre, o seu salvador, sendo morto por ele, dando a vida por ele, ele reconheceu, ele recebeu dentro dele uma palavra que muitos não recebem, meu irmão.
gratidão. Ele foi grato. Ele reconheceu. O sangue de Jesus tem poder. Ele reconheceu. E Pedro também se lembrou que quando Pedro escuta Jesus falando assim, por 3 vezes, Pedro, tu me ama? Pedro disse, é claro que eu te amo. Imagina aí, pastor Alex, você chegar e o pastor João dizer, pastor João, você me ama? Aí o pastor João vai dizer, eu sou homem, rapaz. Oxe, ama homem. Mas Jesus perguntou a Pedro, né? Pedro, tu me ama? Pastor João, tu me ama? Só que se alguém hoje ouvir isso, vão pensar que, né, pega por baixo, tem gente malicioso. Jesus perguntou por 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me ama? Eu te amo. Aí pela 3ª vez, a Bíblia fala que caiu no coração de Pedro uma tristeza, né? E Pedro disse, é claro, Senhor, que eu te amo. E o que foi que Jesus falou para Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. Em outra versão diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os seus irmãos. Eu estou aqui, meu irmão, para apacentar vocês, vocês me apacentar. Eu estou aqui para aprender com vocês, você aprender comigo. Porque o mesmo Deus que está aqui, está lá na sua casa, está lá na minha casa, está na rua, está na praça. Deus está em todo canto. Eu não sei como as pessoas, tem gente que insiste em fazer acepção de lugar. Eu não vou ali porque eu só gosto de ir ali. Precisa se converter, precisa ler mais a palavra. Porque Deus, Ele está em qualquer canto onde você estiver. A mulher samaritana pergunta a Jesus ali em João 4, Senhor, o nosso pai Jacó falou que nós temos que adorar a Deus só lá em Jerusalém. E Jesus disse, não, joelho agora, abaixa os pés agora aqui. Você agora é aqui, agora, em espírito de verdade, em qualquer lugar, aonde você, mas tem que ser lá no monte, não, é aqui, é na sua casa, é em todo canto, é no serviço, é no trabalho onde você trabalha, é onde você estiver, adore a Deus. Como é que nós devemos adorar a Deus? É abrindo a boca dizendo, glória a Deus? Não, é com as suas atitudes, né? É com as nossas atitudes de cristão. Pedro, ele se tornou um cristão de verdade. Pedro, ele começou a construir a primeira igreja cristã, a igreja religiosa foi criada por Pedro. Pedro, ele começou a criar, né? Ele fez o primeiro templo cristão, foi Pedro. E desde então de lá para cá, hoje são milhões espalhadas na terra. Amém? E aí eu concluí agora essa palavra aqui. Pedro, ele ficou como cabeça, como líder, porque tinha um pastor que suportava ele e amava ele. Eita, Jesus, se eu pegar esse ganchinho aqui, meu irmão, eu bato em tanta gente, mas não vou fazer isso não, deixa quieto. Porque o que tem de pessoas, meu irmão, que olha para você por aquilo que você tem, não é por aquilo que você é. Você sabia disso? Jesus não olhava para Pedro por aquilo que Pedro tinha, olhava por aquilo que ele era. Ele era corajoso, ele fazia as coisas que o outro não fazia, ele tinha coragem de sair, ele ia para o alto mar, era um homem profissional, conhecia o mar, conhecia como de pesca, né? E Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de homem, Pedro. A partir de hoje você pode guardar a sua rede. Teve outra hora que ele veio com a rede brigando, xingando, não tinha pegado nenhuma piada. A Bíblia fala que Pedro passou a noite inteira no alto mar, nenhuma piada ele pegou. Mas na hora que amanheceu o dia que Pedro vinha chegando, lastimando, murmurando, reclamando, ele encontrou na beira do mar, na beira da praia, Jesus esperando Pedro. Aleluia. E diz ali que Jesus olha para Pedro. O que está acontecendo, homem? E o irmão de Pedro, né, já estava com Jesus. Fala, Pedro, esse aí, Pedro, esse é o nosso Messias, o nosso. Mas outro homem sagrado que você traz. Porque até então você tinha vindo muitos ali, né? Só que Pedro olhou dentro do olho de Jesus
não teve coragem de dizer, não, você no meu barco não entra não. Jesus escolheu, tinha vários barcos ali, Jesus foi ele escolheu o barco de Pedro. Pedro ele era empresário, ele tinha vários barcos, ele escolheu o barco, ele olha, não tira a rede do barco, vamos voltar. Mas Senhor, mas eu lancei. Aí o irmão de Pedro que estava com Jesus falou, Pedro, ele quer que nós voltamos. Aí Pedro olha dentro dos olhos de Jesus, então vá lá pregar para os peixes. E diz a Bíblia que Pedro entra no barco e Jesus também entra. Sabe o que eu entendo disso aqui, meu irmão? Que se Jesus estiver nos nossos projetos, nos nossos sonhos, estiver no nosso barco, aleluia, pode se levantar a tempestade que for, missionária, pode se levantar a tempestade que for, pode se levantar até 11 mil demônios contra nós, 1000 cairão à nossa esquerda, 10.000 cairão à nossa direita, e nós não seremos atingidos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Dá um nó agora para o inimigo desatar. Pedro leva o barco de volta, do mesmo lugarzinho, ele passou a noite toda lá lançando a rede, e não pegava nenhuma pedra. Aí Jesus disse, lance desse lado aí. Mas senhor, mas aqui eu já lancei. Aí, mais uma vez, o irmão de Pedro, mas o homem está mandando. Às vezes nós vamos lançar várias vezes no mesmo canto, a gente vai várias vezes numa casa, né? Vamos para Jesus, vai lá visitar a nossa igreja, né? Não, amanhã, depois, quem sabe, um dia eu vou lá, né? É assim, né? Mas quando Jesus vai com a gente, aquela pessoa fim da vida, né? E quando vem, escuta a palavra, entrega a vida para Jesus, e aí, isso não quer dizer que a luta acaba, meu irmão. Porque tem muitas pessoas que vêm com a igreja, pastor João, achando que vai vir e as pelejas, a luta acaba, você vai acabar com nós morrer. E quando estiver aqui, a luta vai continuar, mas é diferente. As lutas com Jesus já é difícil, imagine sem ele, né? Mas ele dá força, coragem, discernimento, sabedoria para a gente enfrentar, né, a situação, as lutas do dia a dia, né? Amém? Só Jesus ele disse, ele prometeu assim, ó, no mundo tereis a aflição, né? E ele mandou nós ter bom ânimo, né? Tenta ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se nós estiver com ele, nós vamos vencer em nome de Jesus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Jesus, ele veio trazendo o barco, que se Pedro tivesse um barco maior, a pescaria, pastor Alex, pastor João, tinha sido maior. Às vezes o milagre é aqui onde Deus me deu a revelação. Se você quer um milagre, prepare para algo grande, algo melhor. Amplie a tenda, como diz lá em Isaías 54, versículo 2. Amplie o lugar onde tu mora, enlargueça a cortina da sua casa, e fica a estaca da palavra, alonga as cordas da oração, porque vem bênção aí, vem porta aberta aí para você. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, e se prepare para daqui para terminar o final desse ano, se prepare para o culto de ação de graça na tua casa, porque Deus ele vai fazer um milagre na tua vida, como Deus fez um milagre na vida de Pedro. Deus vai fazer um milagre na nossa vida, é só nós confiar mais nele e parar de estar falando os nossos segredos para qualquer um. O nosso problema é isso, que quando Deus nos dá uma revelação, nós já começa a tocar a trombeta, né? Aí fica dando errado. Isso aconteceu comigo várias vezes. Pedro era ansioso. Se você estudar bem direitinho a biografia de Pedro tinha uma ansiedade grande. Mas chegou um momento que Deus deu equilíbrio a ele emocional. Deus deu a ele a capacidade dele ser um líder valente. Deus quer dentro da casa de Deus é pessoas valentes, não covardes. Porque os covardes voltam, como falou na história lá do Judeão, né? Os covardes voltam, os que não são covardes ficam para a obra de Deus, amém? E os que não fazem nada atrapalham os outros que querem fazer. Nem vai, nem deixa ninguém ir, e fica atrapalhando, e fica tentando ensinar. Meu irmão, fique com aquilo que você aprendeu. Eu hoje ouvi o vídeo
mandou para mim, eu enviei, meu pastor, enviei para meus contatos tudinho. Eu achei muito bonito aquele conteúdo, principalmente naquela parte que o senhor fala, citando o texto de 1 Coríntios 7:20, não é isso? Que cada um fique naquilo que foi chamado. Não fique naquilo que não foi chamado não, viu, meu irmão? Isso é forte, viu? Você foi chamado para quê? Para limpar as cadeiras, limpar a igreja? Permaneça, né? Foi chamado para evangelizar? Permaneça. Foi evangelizado para dirigir culto, né? Cuidar do jovem? Permaneça. Peça a Deus para capacitar, peça a Deus sabedoria, amém? E até aqui, meu pastor, eu agradeço essa oportunidade de Jesus.